Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Karina da loja Mais Estética, para quem não me conhece. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, nós vamos começar a fazer uma série de vídeos aqui na Mais Estética, vídeos para profissionais da área de estética. Semana passada nós fizemos uma enquete perguntando sobre os tratamentos e um grande tratamento que foi o vencedor de perguntas foi o tratamento de gessoterapia. Nós fizemos várias perguntas, aliás, as clientes fizeram várias perguntas e hoje nós vamos então responder para vocês as principais dúvidas e depois eu vou fazer uma aplicação prática do tratamento de gessoterapia aplicando ele para redução de abdômen, tá ok? Bom, uma das perguntas que fizeram para mim foi assim: de onde que vem o gesso? Bom, o gesso que nós vamos usar na terapia de estética é o mesmo gesso que é feito as ancas, que são utilizados em materiais de construção, mas com uma diferença. Para material de construção ou para fazer estátuas, essas coisas, usa-se o pó de gipsita, que ele é um elemento tirado da natureza, ele é passado por um processo de secagem, de trituragem e é utilizado do seu modo bruto para ser feito desse tipo de material. O que é feito para estética e também para a parte de ortopedia, ele é um material que ele passa por um processo a mais, um processo como se fosse uma esterilização, uma eliminação de qualquer tipo de micro-organismo, qualquer tipo de partículas que poderiam prejudicar durante o nosso tratamento. Então essa é uma das diferenças. Mas o elemento gesso é o mesmo gesso que nós utilizamos em outras áreas também, principalmente a área de construção. Uma outra pergunta que foi feita: qual é o tipo de gesso que nós vamos utilizar? Bom, na parte da estética, a gente tem várias empresas que trabalham de modos diferentes. Por exemplo, nós temos a máscara de porcelana, ou eles vêm embalagens escrito máscara de gipsita, que ele é o pó in natura do gesso. Esse pó nós vamos pegar ele, colocar no recipiente, misturar ele com água, nós vamos preparar esse tipo de material e vamos aplicar ele sobre a região a ser tratada. Essa região ela não pode estar exposta totalmente, o produto não pode vir direto em contato com a pele. Então a gente tem que preparar ele com compressas de algodão, nós trabalhamos também com compressas de gaze, porque se a gente colocar ele direto no tecido, ele pode grudar e dificultar a saída. Um outro tipo que são os mais utilizados são as ataduras gessadas, que são essas daqui, olha, tá de ponta cabeça. São essas ataduras que nós encontramos ela em qualquer tipo de loja cirúrgica, materiais ortopédicos e lógico também é vendida na Mais Estética. Então é esse tipo normalmente de atadura que nós vamos usar. Aqui eu tenho dois tamanhos bem comuns, que é a atadura, ela é essa daqui, ela é de 10 centímetros e eu tenho essa outra atadura aqui. Que ela é a atadura de 20 centímetros. Ambas, elas têm 4 metros de comprimento e a que vai diferenciar é a largura delas. Uma é de 10 centímetros e a outra é de 20 centímetros. Então, normalmente, é esse tipo de material que a gente utiliza ele para os tratamentos estéticos. Nós vamos mergulhar essa atadura na água. Sempre tem que observar, depois na prática vocês vão ver que esse mergulho, embeber ou envolver esse tipo de material em água, ele tem que ser bem rápido, porque senão ele solta, porque se vocês, não sei se dá pra ver no vídeo, olha, elas são uma trama e aqui a gente tem um pozinho de gesso. Então a gente vai molhar, vai aplicar no rosto, no corpo da cliente, ou na região onde vai ser tratado, e aí a gente vai deixar ela agir por alguns minutos, tá? Existe um outro tipo de material também que é muito comum no mercado, que são as ataduras de gesso, só que elas já vêm com um recorte. Então elas podem ser usadas em diferentes regiões do corpo, mas elas já vêm com um desenho recortado. É muito mais prático estar utilizando, porém o valor ele acaba ficando um pouco mais caro. Então
aí a profissional ela vai ter que ver o custo-benefício da aplicação, tá? Bom, uma outra pergunta, quando que nós vamos usar então um tratamento de gessoterapia? O gessoterapia a gente vai estar utilizando ele principalmente para os tratamentos corporais, embora ele pode ser aplicado em qualquer região do corpo. Mas os tratamentos corporais, principalmente o abdômen, são as regiões onde mais a gente vai estar utilizando a gessoterapia. O tratamento com gesso, nós vamos focar principalmente a parte de redução de medidas. Por quê? Porque o gesso ele fica como se fosse um espartilho. Então, nós fazemos qualquer tipo de tratamento que a gente pode estar realizando na cliente e, por último, a gente faz a aplicação do gesso. O gesso, ele vai fazer uma compressão na região, tá? E aí, ele vai afinando aquela região. Em alguns casos que tem um resultado maravilhoso, o gesso ele já chegou a fazer em uma única sessão a cliente perder 5 centímetros de circunferência. Pode ser 3 centímetros, 2 centímetros, isso vai variar muito de acordo com o tipo da cliente. Só que depois ele vai voltar um pouquinho, tá? Então vamos pôr por um exemplo. Se a cliente ela perdeu 5 centímetros, ele volta um pouquinho, mas depois ela perde isso de novo. Então, por isso que a gente vai fazendo ele sucessivamente, vai aplicando várias sessões, e aí funciona como se a gente usasse, por exemplo, quebra o pé, um braço. A gente fica aí 30 dias com o gesso. Quando a gente retira, a gente vê uma diferença nítida de uma região para outra, de um membro para outro. Essa é a ideia. Porém, a gente não vai ficar 30 dias com o gesso no corpo. Então, por isso que a gente tem esse efeito de vai e volta, tá? Mas ele é principalmente para tratamentos de redução de medidas. Pode ser utilizado também para tratamento de celulite, porque ele ajuda a dar uma disfarçada, uma nivelada ali na celulite. Em alguns casos também melhora o tratamento para flacidez, tá ok? Bom, próxima pergunta. Em quais regiões ele pode ser aplicado? Gente, o gesso é infinitas possibilidades. Você pode aplicar ele na perna para diminuir coxa, você pode aplicar ele no glúteo para fazer lifting de glúteo, levantar bumbum, pode aplicar ele na região do abdômen, pode aplicar na região do braço, pode aplicar em região de papada, enfim, isso vai dar criatividade do profissional, tá? E também da necessidade de cada cliente. Por isso que tem algumas empresas que trabalham com gessos em recortes específicos. Se a gente não for trabalhar com esse gesso, nós vamos ter que usar a nossa atadura e fazer algumas adaptações, tá? Por exemplo, para o braço, a gente pode cortar ela em pedacinhos. Para fazer papada, a gente faz sobreposição e trabalha com ela puxando. Eu já fiz aqui na Mais Estética, se alguma das meninas que assistiram aqui presencialmente viram, a gente fez a aplicação dele no gesso para fazer lifting de seio. Resultado é incrível. Então, a gente tem várias possibilidades para ser feita a gessoterapia. Quantas vezes por semana eu posso aplicar? Eu diria até 3 vezes, tá? Não é indicado você aplicar todos os dias, porque o gesso ele tem que vir associado a um tratamento. Então, não é a contraindicação do gesso, mas sim a contraindicação do tratamento que vai ser associado. Então, o corpo, a partir do momento que eu faço uma massagem, uma drenagem, eu preciso dar um tempo de resposta. Então, o indicado é ser feito 3 vezes por semana no máximo, porque ele vai estar associado dentro de um tratamento. Agora, por exemplo, se eu simplesmente pegar o gesso, passar e depois remover, poderia ser feito tranquilamente todos os dias. Mas aí não é a ideia, porque eu vou trabalhar só o efeito murchar, mas eu não trabalho redução, não trabalho gordura, não trabalho drenagem, então ele tem que estar associado a um tratamento. Por isso a gente faz ele no máximo 3 vezes por semana e o tempo ele tem que ser pelo menos 24 horas de diferença, tipo fiz na segunda, pula a terça, faz a quarta, pula a quinta, faz a sexta e assim por diante, tá ok? Quanto tempo a cliente fica com o gesso? Gente, essa é uma pergunta assim que foi campeã na nossa enquete. Quanto tempo a cliente fica com o gesso? Eu sempre brinco aqui que na Mais Estética que a gente tem que fazer terrorismo com a cliente. Porque o gesso, ele não vai poder ficar mais do que 2 horas no corpo.
Porque a gente vai estar associado com um tratamento. Nós vamos ter que ter algum tipo de produto embaixo. Então, o gesso, ele causa oclusão. O gesso, ele vai murchar a cliente, ele vai soltar da região. Então, as clientes, elas imaginam, se a gente deixar, elas ficam 2, 3 dias com o gesso. Se a gente fala que elas podem ficar 2 horas, elas ficam de 4, 5, 6 horas com o gesso. E esse atrito, essa fricção, ela pode causar, por exemplo, algum tipo de ferida, ele pode causar algum tipo de reação no corpo, ele pode ocluir o produto que está embaixo e a gente não vê um tipo de reação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O gesso é para ficar 2 horas se a gente mandar a cliente embora para casa com o gesso e ela remover lá. Na sala de estética, em tratamentos de papada, em tratamentos de seio, por exemplo, que não tem como a cliente ir para casa com a atadura engessada, a gente vai deixar em média de 20 a 30 minutos, é o suficiente. Agora, se a cliente for embora com o gesso no braço, com o gesso no abdômen, com o gesso na coxa, por exemplo, ela vai ficar com o gesso no máximo 2 horas, tá? Isso a gente já tá contando que a cliente vai ficar mais tempo, tá? Que elas normalmente tiram em torno de 3 horas. Então, com 2 horas é o suficiente para o efeito do gesso, tá? Peguem muito no pé das clientes por conta disso do tempo. Se a gente não enfatizar, gente, elas vão ficar com o gesso infinitamente, tá? O que eu vou usar antes da aplicação do gesso? Fica a critério de cada profissional. Isso também vai depender de qual a necessidade da cliente. Vamos supor, eu vou fazer uma redução de gordura abdominal, então eu vou usar um produto redutor. Eu vou trabalhar flacidez, vou usar um produto para flacidez. Vou trabalhar coxa, eu quero fazer celulite e redução de coxa, então eu vou trabalhar um produto que seja celulite e redução, tá? Pode associar com equipamento, pode associar somente manual. O gesso sempre vai ser a última opção do meu tratamento, então ele sempre vai vir no final. Então, o que eu realizar antes disso, tranquilo, tá? E aí a gente vai colocar o gesso no final. Mas observem que para o gesso estar em contato com a pele, eu preciso de uma base por baixo. E essa base, ela pode ser o próprio creme de massagem que nós estamos utilizando, pode ser uma argila, pode ser uma máscara pronta de alguma empresa, tá? Então ele tem que ter uma película cremosa para que a hora que eu colocar o gesso e ele secar, ele não puxar a água do tecido e ele não aderir nesse tecido, porque depois é difícil pra gente remover, tá? Então pode ser colocado qualquer tipo de produto. Com exceção, gravem bem isso, gel crioterápico e produtos à base de nicotinato de metila não são recomendados para fazer fundo de atadura engessada. Por que não são indicados, tá? Não é que é contraindicado, não são indicados. Porque se tiver alguma reação alérgica, a gente não vai saber se tá dando, a gente não vai conseguir visualizar isso. E o gesso, ele oclui, então ele pode potencializar a ação. E aí eu posso ter uma queimadura com o gel crioterápico ou eu posso ter uma reação alérgica com o nicotinato de metila, tá ok? Então dê preferência para cremes redutores sem esses princípios ativos. E a nossa última pergunta é, quanto que eu vou cobrar? Então, a atadura engessada, ela tem um valor, tá? Que é em média em torno de R$5 cada atadura engessada. Uma cliente, para fazer abdômen, nós vamos usar em média 2 ataduras, depende do tamanho da cliente, 1 ou 2 ataduras engessadas. Então, normalmente, eu vou cobrar o valor do meu tratamento e aí eu vou acrescentar a aplicação do gesso. E o gesso você vai cobrar o valor da atadura que você pagou, mais o dobro ou triplo do valor, que seria a sua mão de obra de aplicação, que é muito rápido, tá? Vocês vão ver na prática, muita gente fala, ai, faz de sujeira, não. Ele é muito rápido e muito simples de aplicar. Então, vamos pôr por um exemplo, vou fazer a aplicação no abdômen, tá? Fiz o meu tratamento saiu por R$60. E aí a cliente quer aplicar o gesso, então minha atadura vai ser R$5, mas eu vou usar 2 ataduras, então vão ser R$10.
mais o dobro ou triplo. Então seria mais 10 ou 20 reais associado no meu tratamento. Então ficaria 60 reais da aplicação, 10 reais do gesso e mais 20 ou 30 reais da aplicação. Então o tratamento ficaria aí por volta entre de 70 a 80 reais com a aplicação. Então isso é legal, por quê? Porque você fecha o seu tratamento e aí você oferece um algo a mais para a cliente e aí ela decide se ela quer ficar, se ela quer realizar o tratamento com o gesso ou não. Então não fica uma coisa muito presa, tá ok? Bom, esse vídeo agora ele vai ficar gravado depois, tá? E aí vocês vão poder assistir ele quantas vezes vocês quiserem. E aí as outras dúvidas que tiverem, vocês vão mandando mensagem, tá? Pra gente e eu vou respondendo as mensagens tudo certinho. Porque essas foram algumas perguntas selecionadas que mais fizeram no nosso enquete. Mas aí depois vocês vão perguntando mais, tá? E agora eu vou fazer rapidamente, tá? Bem simples, vou explicar de uma forma bem simples pra vocês como que a gente pode fazer a aplicação dele então no corpo, tá ok? Muito obrigada. Bom, então agora com as explicações teóricas, nós vamos fazer então uma aplicação prática para vocês verem de uma aplicação de gessoterapia para a região abdominal. Essa daqui é a nossa funcionária Edna, tá? Vocês vão conhecer ela, quem for cliente da parte dela. Como a gente está em quarentena, a gente não tem modelos disponíveis, né? Gostaria muito de trazer alguma de vocês aqui, mas infelizmente a gente vai trabalhar com as nossas colaboradores aqui da Mais Estética mesmo, tá? E a Edna tá super triste, gente, pra fazer esse tratamento, tá? Então, olha só, como eu falei pra você, vamos supor que aqui a gente já realizou uma massagem modeladora, uma endermoterapia, uma eletroterapia, uma drenagem linfática, enfim, o protocolo que vocês acharem melhor. E aí, então, a gente vai colocar um produto, que pode ser uma argila, pode ser um creme redutor, pode ser qualquer tipo de produto. Aqui eu estou usando só a título de curiosidade um produto redutor da linha da Lacma, que ele vem com algumas enzimas que ajudam também nessa parte de redução de medidas e também na parte de drenagem, tá? Quem quiser depois mais informações a gente passa a parte, tá ok? Então aqui eu posso aplicar com as mãos mesmo. Esse produto não tem nicotinato e não tem nada de gel crioterápico. Vou aplicar na região, posso deixar ele meio esbranquiçado mesmo, porque a intenção não é fazer o produto secar, e sim somente um fundo de bandagem mesmo. Aplique em toda a circunferência, porque o gesso vai tanto na frente como na parte das costas, ok? E aí depois nós vamos fazer a aplicação do gesso. O gesso ele pode ser feito sem nenhum tipo de proteção, mas eu indico o uso de luva. Por quê? Porque depois ele fica até difícil de remover das mãos, então eu prefiro o uso das luvas para fazer a aplicação dele. E agora também, como a gente tem que tomar mais cuidados com biossegurança, então é sempre indicado a gente já tá trabalhando com as luvinhas. Vou pegar a minha atadura, tá? Vou mergulhar ela em água, não vai dar para vocês verem direitinho, mas olha, vou mergulhar ela na água em torno de 5 segundos. Retiro o excesso de água e aí vou fazer a aplicação. A cliente fica com a mão para cima, tá? Ela não pode murchar muito a barriga, porque na hora do gesso que ela soltar, senão fica muito apertado. Então a gente sempre pede para que ela fique com as mãos para cima, porque a coluna fica no lugar correto e também a barriguinha fica no lugar correto e é o suficiente para a gente aplicar o gesso. A primeira parte nós vamos aplicar ele retinho e essa é o truque, ó. E passando a mão, ele tem que ficar branquinho. Ó, passo por toda a circunferência e vou deixando ele, ó, branquinho. Esse é o segredo. Vamos subindo. Ah, Karina, mas olha, ficou soltinho, tá? Então, o que que a gente faz? Uma preguinha, ó,
e pronto, passa a mão em cima. Porque ele nunca vai ficar certinho em cada cliente. Deixa eu botar aqui um pouquinho pra cima. Tá? E aí, conforme a gente vai aplicando, a gente vai fazendo essa preguinha. Eu vou ficar desse lado aqui agora e vou colocar ela bem pra frente pra vocês verem. Ó, que a gente vai passando a mão e ele vai ficando branquinho. Então, eu vou subir com ele, foi aplicando em toda a parte das costas. E agora, a hora que eu vou descer, tá? Eu vou, olha, bem aqui na linha da cintura, pego ele, ó, viro e marco cintura. Vou do outro lado, ó, puxo, viro e marco cintura. E aí eu vou descendo e finalizando a aplicação. Depois que eu fiz a aplicação, eu vou passar a mão todinha, ó, para que ele fique bem branquinho. Se ele não ficar branquinho, ele não vai endurecer, ele esfarela e fica mole. Então, qualquer movimento que a cliente fizer, ela não vai ficar legal o gesso. O gesso ele vai soltar e vai ficar frouxo, tá? Então, a gente faz isso. Vamos supor que eu precise de mais uma atadura, porque tem bastante gordura, a cliente tem um abdômen maior, então eu venho com outra atadura, tá? Eu não vou molhar ela para vocês verem, molho e aí eu vou passando por cima. A única coisa é que esse movimento aqui, olha, de viradinha pra gente marcar a cintura, ele só pode ser realizado uma vez, porque senão ele fica muito forte e machuca a cliente, tá? Então daí a gente vai aplicando e vai fazendo todo o movimento, tá ok? A partir do momento, deixa eu ir um pouquinho pra trás, que finalizou o tratamento, nós aplicamos o filme osmótico para que a cliente não suja a roupa dela e ela vai para casa e vai ficar em torno de 2 horas com o gesso. Depois disso, ela vai pegar uma tesoura de boa qualidade, tá? Não pode ser aquela tesourinha de escola, tem que ser uma tesoura de boa qualidade e ela vai, pode baixar as mãos, Edna, soltar aqui, ele vai estar bem frouxo, praticamente solto, e ela vai cortando nessa região. A gente pede para que a cliente não corte dos lados, porque aqui a gente tem a marcação da cintura, então é mais difícil. Ela corta mais pela frente, onde o tecido é um pouquinho, né, o gesso é um pouquinho mais fino, então fica mais fácil para ela remover. Ela remove o produto, pode tomar o gesso, pode tomar o seu banho e aplica o produto Home Care, que daí é a indicação de cada profissional, tá ok? Nesse dia a gente pede para ela vir com roupas mais confortáveis, uma calça mais confortável, um vestido ou uma saia, porque fica mais fácil dela aplicar depois, tá? Se vestir. Mas isso é indiferente, até mesmo com calça jeans ela pode estar indo embora normal, tá? Pra gente fazer a aplicação nos braços, que também é bem interessante pra gente fazer a redução aqui da região dos braços, segue-se o mesmo movimento. Só que como a atadura ela é grande, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode desenrolar a atadura, fazer outros rolinhos com ela, aqui com uma mão tá difícil, tá? Aí eu vou cortando em pedacinhos, tá? Mais ou menos de uns 10 centímetros, 5 centímetros. E aí eu molho igualzinho e vou fazendo enfaixamento na região do braço, tá? Mas o do abdômen é o mais fácil para vocês aplicarem, tá ok? O cliente vai embora, 2 horinhas e ela retira o produto, tá ok? Bom, meninas, eu espero que tenham gostado. Esse vai ser um vídeo curtinho, tá? Para que vocês possam estar assistindo. Nós vamos produzir vários vídeos de aplicação também, de tratamentos os mais variados possíveis de facial e de corporal, para que a gente tenha aí uma boa informação e quando a gente sair dessa quarentena, ótimas ideias para as nossas clientes, tá ok? Obrigada e até a próxima!